Se você quer ser o melhor, você tem que fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas a fazer. Essa frase, embora não seja de Senna, encapsula a essência de sua jornada. Esqueça o clichê da sorte, o destino ou o talento bruto sem esforço. Ayrton Senna não foi um acidente, foi uma construção deliberada de uma vontade de vencer implacável. Desde o kart, ainda criança, ele já demonstrava algo que muitos adultos jamais conquistam. Uma ambição que beirava a obsessão e uma aversão visceral à derrota. Ele não via a pista como um passatempo, via como um campo de batalha onde apenas um poderia reinar. Muitos se contentam em participar, em dar o seu melhor, mas Senna queria aniquilar a concorrência. Essa mentalidade, para alguns, é arrogância. Para nós, é a única mentalidade de um vencedor. Quantos de vocês agora estão presos na mediocridade porque suas ambições são pequenas demais? Porque se contentam com o suficiente? Ayrton não se contentava. Ele nasceu em uma família com recursos, sim, mas o que ele fez com esses recursos foi o diferencial. Ele os transformou em ferramentas para aprimorar sua máquina de vitória. Ele não esperou que a oportunidade caísse do céu. Ele se preparou obsessivamente para agarrá-la. Desde cedo, ele estudava cada curva, cada linha, cada detalhe, como um general planejando uma invasão. Isso não é paixão. É uma compulsão por excelência. É a busca incessante por aquilo que te faz ser o melhor, não apenas bom. Ele sabia que o pódio não era um direito, era uma conquista. A maioria das pessoas passa a vida inteira esperando que alguém lhes diga o que fazer, ou que as coisas aconteçam por sorte. Senna era o oposto. Ele se impunha o desafio. Ele buscava a perfeição em cada detalhe, desde o ajuste do kart até a sua própria performance. Ele já era um profissional muito antes de se tornar um campeão mundial. Ele não aceitava desculpas, nunca. Se não era o primeiro, algo estava errado e precisava ser corrigido imediatamente. Essa é a mentalidade que separa os que sonham dos que conquistam. Você está apenas sonhando em ser grande ou está agindo como se já fosse? Porque a estrada para a grandeza começa com a recusa em ser pequeno. E Senna, desde o primeiro acelerador, se recusou a ser qualquer coisa menos que o absoluto melhor. A paixão por si só é para amadores. O que separava Senna dos outros era a disciplina inegociável. Ele não dependia da motivação para treinar, para estudar, para se aprimorar. Ele tinha uma rotina que faria muitos dos gurus de produtividade de hoje parecerem preguiçosos. Enquanto os outros dormiam, Senna estava acordado, focado em sua preparação física e mental. Ele levava o corpo e a mente ao limite, não por vaidade, mas porque entendia que cada décimo de segundo na pista era forjado fora dela. Você acha que ele vencia por talento? Não. Ele vencia porque pagava o preço que ninguém mais estava disposto a pagar. Pense nos métodos militares: repetição, exaustão, superação dos limites. Senna aplicava isso à sua vida. Sua preparação física era lendária. Treinos intensos, dieta rigorosa. Ele era um atleta de ponta em um esporte que muitos viam apenas como uma competição de carros. Essa obsessão com o próprio corpo e mente não era um luxo. Era uma necessidade estratégica. Harvey diria isso. Amadores esperam inspiração. Profissionais simplesmente vão e trabalham. E Senna era a personificação dessa verdade. Ele sabia que a falha começava na falta de preparo. Ele não deixava nada ao acaso. Estudava vídeos, telemetria, cada detalhe do carro e da pista. Ele transformava o que para outros era trabalho chato em uma parte crucial de sua busca pela perfeição. Quantos de vocês planejam? Quantos realmente executam com a mesma precisão militar? A maioria vive no improviso, esperando que a sorte sorria. Senna fabricava a própria sorte através de uma preparação que eliminava o máximo de variáveis possíveis. Ele transformou a disciplina em seu hábito atômico mais poderoso, uma parte tão intrínseca de seu ser que era quase invisível para os outros, mas esmagadoramente visível nos resultados. Você quer ser um campeão? Então comece a agir como um. Comece com a sua rotina. Como você gasta suas primeiras horas do dia? O que você está fazendo para afiar suas ferramentas quando ninguém está olhando? Senna não buscava aplausos para sua disciplina. Ele buscava a vitória. E a vitória é o resultado direto de uma preparação impecável. A pergunta é: você está se preparando para vencer ou para justificar a sua derrota?
Senna não era apenas rápido, ele era a própria personificação do foco inabalável. No cockpit, em velocidades alucinantes, com a vida em jogo a cada curva, ele possuía uma clareza mental que a maioria não consegue nem no silêncio do próprio quarto. O mundo podia desabar à sua volta. Falhas mecânicas, rivais agressivos, pressão da mídia, mas sua mente estava em uma única coisa: cruzar a linha de chegada em primeiro. Não havia espaço para distrações, para o "e se", para o "será que consigo". Harvey diria isso: não perca tempo com o que não importa. O sucesso é um jogo de foco, não de sorte. E Senna era um jogador de elite nesse jogo. Ele tinha a capacidade quase sobrenatural de isolar-se do caos e concentrar-se apenas na sua performance e na do carro. Essa era uma forma de meditação ativa, uma imersão total no presente, onde cada milissegundo e cada movimento contavam. Quantos de vocês se deixam levar pelo barulho externo, pelas opiniões alheias, pelas redes sociais, pelos problemas que não estão sob seu controle? Senna sabia que cada pedaço de energia mental gasta em irrelevâncias era um pedaço de performance perdida. Ele blindava a mente contra qualquer coisa que não o movesse em direção à vitória. Essa disciplina mental permitia que ele tomasse decisões em frações de segundo, sob pressão extrema, com uma precisão cirúrgica. Não era intuição cega. Era a fusão de anos de preparo físico e mental com a capacidade de processar informações em tempo real. Ele via o que os outros não viam, não porque tinha olhos diferentes, mas porque sua mente não estava poluída por distrações. Ele era o exemplo máximo de produtividade em alto risco. Cada ação, cada movimento do volante, cada aceleração tinha um propósito e era executado com maestria. Qual é a sua pista de corrida? Onde você precisa de foco total? Na sua carreira, nos seus estudos, nos seus relacionamentos? Você está limpando o terreno da sua mente ou permitindo que ela seja um depósito de lixo de preocupações e distrações? Senna nos ensinou que o verdadeiro poder reside na capacidade de direcionar toda a sua energia para o que realmente importa. Sua mente é sua ferramenta mais poderosa. Você está afiando-a ou deixando-a enferrujar? Se você quer ver a verdadeira face de um campeão, observe-o quando a situação desmorona, quando o caos se instala. Para a maioria dos pilotos, a chuva era um inferno na pista, um convite ao desastre. Para Senna, era o seu palco. Era onde ele transformava a desvantagem em supremacia. Suas performances lendárias sob chuva torrencial não eram apenas sobre habilidade. Eram sobre uma mentalidade que via oportunidades onde outros só viam problemas. Ele não reclamava das condições, ele as dominava. Harvey diria isso: quando a sorte vira, os fracos culpam o destino, os fortes mudam o jogo. E Senna era um mestre em reescrever as regras. Enquanto seus rivais reduziam a velocidade, cautelosos, Senna parecia encontrar uma dimensão paralela, onde a aderência ainda existia. Ele confiava em seu instinto, em sua preparação e na sua capacidade de ler a pista de uma forma que ninguém mais conseguia. Isso não é imprudência, é uma coragem calculada, forjada na confiança de seu próprio preparo e na sua habilidade de adaptação. Ele não temia o desconhecido, ele o abraçava como um desafio. Quantos de vocês, diante de um imprevisto, travam? Quantos usam as condições adversas como desculpa para não entregar o seu melhor? Pense na sua vida. Quando a chuva cai, um projeto que sai do controle, um cliente insatisfeito, uma crise pessoal inesperada, qual é a sua reação? Você se encolhe ou acelera? Senna nos mostrou que os maiores resultados são colhidos quando a maioria desiste. Ele via a chuva não como um inimigo, mas como um elemento que eliminava os competidores mais fracos, deixando o campo livre para quem realmente tinha a audácia e a competência para enfrentar o desafio. Ele se adaptava mais rápido, pensava mais rápido e executava com mais precisão. A lição é clara: a adversidade não é um bloqueio, é um catalisador para a sua grandeza. É o momento em que você pode provar a si mesmo e aos outros do que é realmente capaz. Você está esperando o sol brilhar para agir? Ou está aprendendo a dançar na chuva e a usar cada gota a seu favor? O seu maior crescimento acontece quando você é forçado a inovar, a se adaptar e a superar. O que você está fazendo com a sua chuva? Senna não era apenas um gênio no volante. Ele era um estrategista meticuloso, um verdadeiro engenheiro do automobilismo.
Sua abordagem não era baseada apenas em intuição. Ele passava horas e horas analisando dados, telemetria, vídeos e conversando incansavelmente com sua equipe técnica. Ele desmontava cada curva, cada freada, cada passagem de marcha, buscando a vantagem microscópica que faria a diferença no resultado final. Harvey diria isso: intuição é para quem não tem dados. Eu tenho fatos. E Senna tinha os fatos e sabia como usá-los. Ele transformava o que para outros seria uma pilha de números em um mapa da vitória. Essa capacidade de análise profunda e de traduzir informações complexas em ações concretas é o que o diferenciava. Ele não apenas sentia o carro, ele o compreendia em um nível molecular. Quantos de vocês operam no achismo? Quantos tomam decisões importantes baseadas apenas no sentimento, em vez de mergulhar nos dados, nos detalhes, nos fatos que podem dar a você a verdadeira vantagem competitiva? Pense em como um estrategista militar estuda o terreno, as forças inimigas, os recursos disponíveis. Cada detalhe é crucial para o sucesso da missão. Senna aplicava essa mesma mentalidade militar à sua preparação. Ele não deixava nada ao acaso. Se havia uma forma de extrair mais performance do carro, da pista ou de si mesmo, ele a encontraria. E quando ele a encontrava, ele a refinava e a aplicava com uma precisão cirúrgica. Isso é produtividade em seu estado mais puro. Otimizar cada recurso para maximizar o resultado. A lição é clara: o talento sem método é desperdiçado. A paixão sem estratégia é apenas um hobby caro. Senna nos ensinou que a vitória é conquistada nos bastidores, na mesa de engenharia, na análise fria e calculista. Você está apenas trabalhando duro ou está trabalhando de forma inteligente? Está mergulhando nos detalhes para encontrar sua vantagem ou está esperando que a solução apareça por osmose? Sua capacidade de analisar, planejar e executar com precisão é seu maior trunfo. Use-o. Senna era conhecido por sua agressividade na pista. Ele fazia manobras que pareciam impossíveis, ultrapassagens que desafiavam a lógica. Mas essa ousadia não era imprudência cega. Era risco calculado. Ele sabia exatamente até onde podia ir, qual era a margem e quando era a hora de empurrar o limite. Ele não jogava os dados. Ele analisava a probabilidade, o custo e o benefício de cada movimento. Harvey diria isso: a diferença entre um bom jogador e um mestre é que o mestre sabe a diferença entre um risco e um suicídio. E Senna era um mestre. Ele entendia que, para vencer em um nível de elite, você precisa sair da zona de conforto. Você precisa ter a coragem de fazer o que os outros não farão. Mas essa coragem era temperada por uma inteligência aguda. Ele podia parecer impulsivo, mas cada movimento era o resultado de anos de treino, de análise e de uma conexão quase simbiótica com o carro. Ele sentia o limite do veículo e o seu próprio limite com uma precisão assustadora. Quantos de vocês, quando a oportunidade surge, hesitam? Quantos se acovardam diante do risco de falhar, perdendo a chance de um grande triunfo? Pense em qualquer grande empreendedor. Ele não constrói um império sem assumir riscos. Mas os riscos bem-sucedidos não são cegos. São informados, estudados, ponderados. São a aposta de quem conhece o seu produto, o seu mercado e a sua própria capacidade de execução. Senna não jogava para perder. Ele assumia riscos para vencer, para dominar, para deixar sua marca. E quando a manobra não dava certo, ele aprendia com ela, ajustava e voltava mais forte. A lição aqui é vital. A vida não recompensa a covardia. Ela recompensa a audácia informada. O seu sucesso está diretamente ligado à sua capacidade de identificar um risco válido, de ter a coragem de abraçá-lo e a inteligência para executá-lo. Você está arriscando 0 para ganhar 0, ou está calculando seus movimentos para alcançar a grandeza? A ousadia, sem inteligência, é apenas loucura. Com inteligência, é a porta para o extraordinário. Senna não era de discursos inflamados nas reuniões de equipe. Sua liderança era visceral, sentida e se manifestava de uma forma muito mais potente, através do exemplo impecável. Quando Senna entrava na garagem, a energia mudava. Seus mecânicos, engenheiros, todos sabiam que tinham um líder que dava 200% de si, e isso os inspirava a dar o mesmo. Ele não precisava de palavras vazias. Sua dedicação, seu foco e sua obsessão pela vitória eram contagiantes.
Ele era o tipo de líder que, com uma única volta perfeita, motivava toda uma equipe a trabalhar noites a fio. Harvey diria isso: você não inspira as pessoas com o que você diz, você as inspira com o que você faz. E Senna era a prova viva dessa máxima. Ele construía relacionamentos baseados em respeito e confiança, não em hierarquia. Ouvia seus engenheiros, valorizava o trabalho de seus mecânicos. Ele sabia que o sucesso na pista era um esforço coletivo, e ele era o maestro, mas também um membro fundamental da orquestra. Quantos de vocês, em suas posições de liderança, seja em um projeto, em uma equipe, ou mesmo na sua própria casa, esperam que as pessoas sigam suas palavras, mas não demonstram a mesma dedicação com suas ações? A autenticidade na liderança é um imã. A hipocrisia é um repelente. Pense em figuras como Steve Jobs ou Elon Musk no início de suas empresas. Eles não eram apenas diretores. Eles estavam nas trincheiras, obcecados pelos detalhes, inspirando suas equipes não com palestras motivacionais, mas com o próprio suor e a crença inabalável em sua visão. As pessoas seguem líderes que demonstram comprometimento e que estão dispostos a sujar as mãos. Senna não exigia o que ele não estava disposto a entregar. Ele era o primeiro a chegar e o último a sair. A lição é brutalmente simples. Se você quer que as pessoas se comprometam com sua visão, comprometa-se você mesmo em primeiro lugar, com uma intensidade que ninguém possa questionar. Sua ética de trabalho, sua resiliência e seu foco são os melhores discursos que você pode dar. Liderança não é um título, é uma postura, um compromisso e, acima de tudo, um exemplo. Você está liderando pelo exemplo ou apenas pelo cargo? Nenhum campeão é invencível. E Senna, apesar de seu domínio, enfrentou derrotas amargas, desclassificações controversas e, claro, rivalidades que o levaram ao limite, como a icônica com Alain Prost. A diferença entre Senna e a maioria não era a ausência de quedas, mas sua capacidade quase sobrenatural de se reerguer, analisar o erro e voltar mais forte. Ele não se permitia ser vítima das circunstâncias. Harvey diria isso: o sucesso não é final, o fracasso não é fatal, é a coragem de continuar que conta. E Senna era a própria definição de coragem resiliente. Ele usava cada revés como um laboratório de aprendizado. Uma falha mecânica não era apenas azar, era um sinal para a equipe refinar o carro. Uma derrota para um rival não era humilhação, era um convite para treinar mais, para pilotar de forma mais agressiva ou estratégica na próxima corrida. Ele não se afundava em autopiedade. Ele se levantava, sacudia a poeira e voltava à prancheta, à pista, à academia, com uma fome ainda maior de vitória. Quantos de vocês, diante do primeiro obstáculo sério, desistem? Quantos transformam um tropeço em uma desculpa permanente para a inação? Pense em figuras como Michael Jordan, que foi cortado do time de basquete da escola. Muitos teriam abandonado o esporte, mas Jordan usou essa rejeição como combustível para se tornar o maior de todos os tempos. Senna tinha essa mesma mentalidade. Cada fracasso era apenas um desvio temporário, não o fim da estrada. Ele sabia que a derrota era uma parte inevitável do caminho para a glória, e que a verdadeira vitória não era nunca cair, mas sempre se levantar. Ele transformou a adversidade em um treino de superação, aperfeiçoando não apenas suas habilidades na pista, mas sua mentalidade inquebrável. A lição é cristalina: sua resiliência é mais importante que seu talento bruto. O que você faz depois de uma queda define se você é um vencedor ou apenas mais um que quase chegou lá. Você está usando seus fracassos como degraus ou como túmulos para seus sonhos? A verdadeira medida de um homem não é o quão alto ele sobe, mas o quão alto ele se recupera quando atinge o fundo. Qual será o seu próximo grande retorno após a sua próxima grande queda? Para Senna, as vitórias, os títulos, a velocidade não eram o fim em si. Havia um propósito maior, uma visão que transcendia o rugido dos motores e o pão-de-um. Ele carregava o orgulho do Brasil no peito e sentia a responsabilidade de devolver algo ao seu país. Harvey diria isso: se o seu único objetivo é o seu próprio sucesso, você está jogando pequeno. Os grandes constroem impérios, não apenas contas bancárias. E Senna estava construindo um império de inspiração e impacto. Ele sonhava com um Brasil melhor,
com oportunidades para crianças e jovens carentes. Não era conversa vazia de político. Era uma convicção genuína que, anos mais tarde, se materializaria no Instituto Ayrton Senna, fundado por sua irmã Viviane. Ele sabia que o verdadeiro legado não é medido em troféus, mas na diferença que você faz na vida de outras pessoas. Ele usou sua fama, sua plataforma e sua influência para semear algo que cresceria muito além das pistas de corrida. Quantos de vocês hoje estão tão obcecados com o próprio umbigo que se esquecem do impacto que poderiam ter no mundo ao seu redor? Pense em figuras como Oprah Winfrey, que construiu um império midiático, mas dedicou grande parte de sua vida e fortuna à educação e ao empoderamento de mulheres e crianças. Ela entendeu que o sucesso sem propósito é vazio. Senna tinha essa mesma clareza. Ele sabia que sua voz e sua imagem tinham um peso, e que esse peso poderia ser usado para levantar outros. Sua paixão pelo esporte era intensa, mas sua paixão pelo futuro do Brasil era igualmente forte. A lição é inegável. Qual é o seu propósito maior? O que você está construindo que vai perdurar muito além da sua presença física? Seu trabalho, sua vida, sua energia. Para onde eles estão apontando a longo prazo? O sucesso financeiro e profissional é importante sim, mas ele ganha uma dimensão completamente diferente quando alinhado a um propósito que serve a algo maior que você mesmo. Você está deixando um rastro de poeira e troféus, ou um legado de transformação e inspiração? A escolha é sempre sua. E Senna, com sua vida, deixou a resposta clara. Chegar ao topo é uma coisa. Permanecer lá, com milhões de olhos te observando, cada erro amplificado e cada palavra dissecada, é outra completamente diferente. Senna experimentou a pressão da fama em sua forma mais brutal. Ele era uma celebridade global, um herói nacional, e cada movimento seu era escrutinado. Mas mesmo sob esse escrutínio incessante, ele mantinha uma calma notável. Ele não se deixava consumir pelo barulho externo, pelas expectativas alheias ou pelas críticas. Harvey diria isso: o caos é uma ferramenta, use-o para focar, não para surtar. E Senna usava o caos como seu aliado. Pense nos momentos em que ele estava sob ataque da mídia ou de rivais. Ele respondia com firmeza, sim, mas sempre com uma dignidade e um controle emocional que o diferenciavam. Ele não se permitia ser arrastado para o jogo de picuinhas ou de reações impulsivas. Sua energia era canalizada para o que importava: a próxima corrida, a próxima vitória. Essa resiliência emocional em face da pressão extrema é uma lição fundamental para qualquer um que busca o sucesso em alto nível. Você vai enfrentar críticas, inveja e expectativas irreais. Como você reage a isso? Vemos essa mesma capacidade em líderes políticos e empresariais que operam em ambientes de alta pressão, como um CEO de uma grande corporação em meio a uma crise de mercado. A habilidade de manter a cabeça fria, de pensar claramente quando todos ao redor estão em pânico, é o que salva o navio. Senna não era imune ao estresse, mas ele tinha mecanismos internos para processá-lo e transformá-lo em foco. Ele sabia que a performance sob pressão não é um acidente. É o resultado de uma mente treinada e disciplinada. A lição é brutalmente clara. Sua capacidade de lidar com a pressão e manter a autenticidade é tão importante quanto qualquer habilidade técnica. Você está permitindo que o medo da crítica ou a necessidade de aprovação ditem suas ações? Ou está construindo uma fortaleza mental que te permite operar com clareza, independentemente do furacão externo? O topo é solitário e cheio de pressão. Você está preparado para isso? Para Senna, cada corrida era um teste de limites, uma batalha contra si mesmo e contra o relógio. Ele vivia e respirava a velocidade, a competição. E a tragédia de Imola, em 1994, embora dolorosa, apenas solidificou a dimensão de seu legado. Não porque foi o fim, mas porque, até o último instante, ele foi fiel ao seu código, a busca incansável pela perfeição, a coragem de aceitar os desafios mais extremos. Harvey diria isso: você é definido não pelas suas vitórias fáceis, mas por como você enfrenta os seus desafios mais difíceis. E Senna enfrentou cada um deles de frente. Ele sabia que o automobilismo era perigoso. Todos sabiam, mas sua paixão, sua determinação e seu compromisso com a excelência eram maiores que qualquer medo. Ele não recuou. Ele continuou a empurrar os limites do que era possível.
não apenas para vencer, mas para provar a si mesmo e ao mundo a capacidade do espírito humano. Esse é o verdadeiro clímax de sua história. A paixão absoluta, a entrega total a um ideal, custe o que custar. Quantos de vocês estão dispostos a ir até o fim por aquilo que realmente acreditam? Ou vocês desistem na primeira curva perigosa? A imagem de Senna, mesmo após sua morte, permaneceu como um farol de inspiração. Sua atitude de não desistir nunca, sua fé inabalável em si mesmo e sua dedicação ao esporte criaram uma conexão emocional com milhões que transcende gerações. Ele não é apenas lembrado pelos seus títulos, mas pela forma como vivia, como competia, como inspirava. Ele transformou a velocidade em arte, a competição em uma busca pela superação pessoal. Ele mostrou que ser o melhor não é apenas sobre o resultado final, mas sobre a jornada, sobre o caráter que se constrói no caminho. A lição final é uma das mais duras. A vida é finita, mas o impacto que você causa pode ser eterno. O que você está construindo hoje que será lembrado amanhã? Você está vivendo com a mesma intensidade, paixão e coragem que Senna demonstrou em cada volta. O legado não é algo que se planeja no final. Ele é construído a cada escolha, a cada sacrifício, a cada limite que você ousa desafiar. A vida é sua pista. Qual marca você está deixando nela? Ayrton Senna não foi apenas um piloto. Ele foi um manual vivo sobre o que significa buscar a excelência e dominá-la. E o código Harvey te diz: a sorte é para os amadores. O sucesso é para quem entende e aplica os princípios que ele demonstrou em cada curva, em cada ultrapassagem, em cada vitória. Não há desculpas. Vimos a disciplina inegociável que transformou um talento bruto em um campeão imbatível, pagando o preço que ninguém mais pagava. A mente implacável, com foco absoluto, blindada contra o caos e a distração. A superação do caos, onde a chuva e a adversidade eram vistas como oportunidades para aniquilar a concorrência. O método Senna, a análise fria e a execução cirúrgica que transformavam dados em pódios. A bravura do risco calculado, a ousadia inteligente que separava o gênio do imprudente. A liderança silenciosa, pelo exemplo, inspirando uma equipe e uma nação com cada ação. A resiliência após a queda, a arte de transformar cada derrota em combustível para uma volta mais forte. E o propósito além da pista, construindo um legado que transcenderia o esporte e os troféus. Ele não esperou as condições perfeitas. Ele as criou. Não aceitou o segundo lugar. Sempre buscou o limite, o 1/100º de segundo a mais, o ápice da performance. Agora, olhe para a sua própria vida. Qual é a sua pista? Qual é o seu carro? Você está apenas dirigindo ou está dominando? Está aceitando desculpas para a mediocridade? Ou está aplicando a disciplina, o foco, a resiliência e a ousadia que Senna exemplificou? A grandeza não é um presente, é uma conquista diária. É a soma de pequenos hábitos, de decisões difíceis, de uma vontade inabalável de ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Senna não se contentou com menos. E você, por que se contentaria? A próxima volta é sua. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos construindo as nossas melhores versões juntos. Esse canal é para a multiplicação do bem e evolução coletiva. Ayrton Senna não foi apenas um piloto. Ele foi um manual vivo sobre o que significa buscar a excelência e dominá-la. E o código Harvey te diz: a sorte é para os amadores. O sucesso é para quem entende e aplica os princípios que ele demonstrou em cada curva, em cada ultrapassagem, em cada vitória. Não há desculpas. Vimos a disciplina inegociável que transformou um talento bruto em um campeão imbatível, pagando o preço que ninguém mais pagava. A mente implacável, com foco absoluto, blindada contra o caos e a distração. A superação do caos, onde a chuva e a adversidade eram vistas como oportunidades para aniquilar a concorrência. O método Senna, a análise fria e a execução cirúrgica que transformavam dados em pódios. A bravura do risco calculado, a ousadia inteligente que separava o gênio do imprudente. A liderança silenciosa pelo exemplo, inspirando uma equipe e uma nação com cada ação. A resiliência após a queda, a arte de transformar cada derrota em combustível para uma volta mais forte. E o propósito além da pista,
construindo um legado que transcenderia o esporte e os troféus. Ele não esperou as condições perfeitas, ele as criou. Não aceitou o segundo lugar. Sempre buscou o limite, o 1/100º de segundo a mais, o ápice da performance. Agora, olhe para a sua própria vida. Qual é a sua pista? Qual é o seu carro? Você está apenas dirigindo ou está dominando? Está aceitando desculpas para a mediocridade ou está aplicando a disciplina, o foco, a resiliência e a ousadia que Senna exemplificou? A grandeza não é um presente, é uma conquista diária. É a soma de pequenos hábitos, de decisões difíceis, de uma vontade inabalável de ser o melhor naquilo que você se propõe a fazer. Senna não se contentou com menos. E você? Por que se contentaria? A próxima volta é sua. Forte abraço. Até o próximo vídeo. E não se esqueça, não desista nunca. Estamos construindo as nossas melhores versões juntos. Esse canal é para multiplicar e evolução coletiva.